eu vou fazer o pão caseiro e vou mostrar como eu faço. Então, eu já coloquei um copo de água aqui dentro, deste aqui, e vou colocar mais um copo. Ou seja, são 2 copos de água e eu coloco para amornar, tá? E uma temperatura que sua mão consiga suportar. Dando continuidade ao processo do pão, eu vou fazer o seguinte, vou colocar 15 colheres de açúcar, tá? Para 1,5 kg, mais ou menos, aproximado, né, de trigo. Aí, a gente vai ver se vai precisar de mais trigo ou se vai precisar de mais água, tá? Mas é para 1,5 kg de trigo. Então, vamos lá. Vou colocar somente o açúcar, tá? E depois eu vou colocar a água morna, misturar bem e colocar o fermento, tá? Aqui eu coloquei já a água e misturei com o açúcar, né? Dissolvi o açúcar, mas ainda tem um restinho lá no fundo. E vou acrescentar meio quilo de trigo, ou um pouco menos de meio quilo, tá? Só para fazer uma massa bem melequenta, bem mole mesmo, tá? Então, coloca meio quilo, né, de trigo e vou misturar para fazer essa massa bem mole. Aí, eu vou misturar aqui o trigo com o açúcar e a água e vou acrescentar 2 pacotinhos deste fermento, tá? Ou, se você preferir, você tiver do grande, você pode colocar 2 colheres, tá? De sopa de fermento. E aí, mistura e deixa ele fermentando. Somente esses ingredientes. Açúcar, água morna e o fermento e o trigo. Você faz essa massa bem molinha assim, ó. Parecendo um mingau. Coloca o fermento, né? E deixa fermentar durante uns 30 minutos, tá? E depois que fermentar, coloca o restante do trigo e vai sovando. Se quiser acrescentar ovo, eu acho que eu vou acrescentar 2 ou 3 ovos. Mistura, né, bem, aí acrescenta óleo, o sal e o trigo e vai amassando e dissolvendo, ou melhor, solvendo. Então, mexi o trigo com açúcar e a água. Tô colocando aqui o primeiro pacotinho de fermento, o segundo, ou cada um referente a 1 colher de sopa, né, cada um. E vamos misturar bem, né, não com muito movimento, para ele não fermentar muito. E vamos esperar uns 30 a 40 minutos. Bom, eu não esperei muito tempo, né? Já deu, acho que uns 15 minutos, então ele não cresceu muito, ele não fermentou muito, tá? Mas não tem problema. Eu vou fazer com menos tempo de fermentação, por causa já está tarde. Então, assim, aí eu vou acrescentar aqui 3 ovos, tá? 3 ovos. 1 colher rasa de sal. 1 colher rasa de sal. Aí, acrescenta aí mais ou menos uma xícara, quase 1 xícara, tá? Eu não vou medir, mas é mais ou menos isso aqui de óleo, tá bom? E os 3 ovos. Tá aqui os 3 ovos, tá? Acrescentei 1, 2, 3 ovos. E agora eu vou acrescentar o restante do trigo, tá? Então, eu acrescentei aqui. Aqui dentro da vasilha tem 2 copos de água morna, 15 colheres de açúcar, os 2 sachês de fermento biológico e meio quilo de trigo. Misturei para fermentar, só que eu não esperei os 30 minutos. Pode esperar mais ou eu esperei menos, tá? Aí, agora acrescentei óleo, mais ou menos 1 xícara de óleo. 1 colher rasa de sal e 3 ovos. E o restante do trigo, tá? E mãos na massa. Vamos sovar aqui. Aqui tem 1 quilo, tá? Que eu tinha colocado meio e coloquei o restante do pacote. Então, aqui eu tô misturando com a mão, ó, tá bem molenga. Não é desse jeito que eu quero, eu vou colocar mais trigo. Acrescentei mais meio pacote de trigo.
E vamos dissolver, vamos ver como que vai ficar o ponto aqui. Se precisar de mais trigo, eu vou colocar o restante. Tá muito mole ainda a massa, eu vou acrescentar mais um pouco de trigo. Então, aqui eu acrescentei, né, mais um pouquinho de trigo. Ainda sobrou um pouco, tá? Coloquei quase 1 quilo, mas não deu 1 quilo aqui deste pacote, ou seja, quase 2 quilos. Então, tá num ponto que dá pra sovar, só que eu vou acrescentando trigo, tá? Vou sovar na mesa e vou acrescentando trigo até eu ver que tá num ponto bom de cilindrar. Aí eu vou passar no cilindro e depois que estiver pronto eu mando fotos.